Tudo bem, você falou isso, mas não é o que eu acredito. Ok, pode ser que você esteja certa, mas eu acho. Ó, beleza, mas na minha opinião, quem nunca ouviu essas expressões? Meu nome é Felipe Oliveira, quero chamar você para pensar um pouquinho comigo e é muito bom ter você aqui comigo. Hoje o tema é pós-verdade, essa palavra monstruosa que traz muito significado e é extremamente interessante. Eu quero já ser extremamente objetivo na minha fala e eu tenho certeza que você vai gostar porque é um tema muito presente na nossa geração. Só para você entender rapidamente, sem muita tecnicidade, o que é pós-verdade, durante muito tempo a humanidade ela viveu sem acesso à informação. O primeiro contato que as pessoas tinham com uma informação era através dos livros. Passou-se esse período, vem o jornal impresso, os boletins, os folhetins. Depois do jornal impresso, vem o rádio, porque algumas pessoas não tinham alfabetização. O rádio possibilita que aquelas pessoas que não tinham alfabetização tivessem acesso à informação através do áudio. Mas muitas pessoas também não conseguiam ter informação porque elas não tinham rádio. Aí passou a era do rádio, chegou a era da televisão. Quando chega a televisão, aquele tubo quadrado, as pessoas assistiam televisão ali e tinham acesso à informação. Passa a era da televisão, chega a era do computador. Ainda assim, a informação não era tão pulverizada porque não eram todos que tinham computador. E nós chegamos na era moderna, e nessa era moderna as pessoas elas têm smartphone, tablet, iPad, têm notebooks. E hoje você tem os portais onde você consegue entrar lá e ter acesso à informação, a fatos, no Google, no YouTube, ok. Então você tem hoje acesso a fatos. Você quer saber se alguma coisa é factual, você entra lá no Google, coloca e você vai ter informações precisas sobre aquele assunto. Até para mim, que gravo vídeos como esse, expressando humildemente algum tipo de conhecimento, eu corro o risco de trazer um dado, uma informação e alguém pesquisar e se eu não estiver falando o fato preciso, a pessoa me desmascarar, me desmentir. Então hoje a expressão do fato ela está aí para todas as pessoas. Só que quando nós chegamos nessa era, nesse momento, onde eu consigo ter acesso ao fato preciso, a sociedade, a civilização humana migrou para um outro lugar que Friedrich Engels, que é um filósofo aí, já há muito tempo comentava isso nas academias, que ele dizia que a história ela tem as suas variações de acordo com o ponto de vista. Então nós chegamos na era da pós-verdade, uma palavra que começou a ser usada nas faculdades a partir do ano de 2016, principalmente, antes disso já se usava, mas não com essa expressão. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é uma espécie de mentira. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é quando eu abro mão do fato objetivo em favor da minha opinião. Primeiro, você observa que isso acontece quando um fato é olhado por pontos de vista diferentes. E as pessoas elas vão ter opiniões diversas. Eu malho, gosto de malhar. E nessa época de quarentena eu pesquisei na internet para saber como fazer exercícios. Aí eu encontrei um grande atleta dizendo que o correto é você malhar o peito e malhar os bíceps. Aí eu encontrei um outro atleta, também muito respeitado, com muitos inscritos no canal no YouTube, dizendo que está errado. O que tem que ser feito é malhar o peito e malhar o tríceps. Então você vai ter duas pessoas que são formadas falando e trazendo informações diferentes. E aí você fica perdido, o que é a opinião e o que é o fato. Inclusive depois vou fazer 2 vídeos, um falando sobre fake news e outro falando sobre opinião e fato. Só que as pessoas elas olham e elas observam as coisas de ponto de vista diferente. Por exemplo, eu estou olhando para o celular, eu estou olhando para essa sala, para esse ambiente onde eu estou. Aí eu estou com esse óculos, eu tiro esse óculos e coloco esse óculos aqui. A tonalidade do ambiente mudou. Eu estou no mesmo lugar, eu estou diante da mesma câmera, só que eu estou vendo as coisas de forma diferente.
Isso é o que ocasiona a pós-verdade. São fatos reais que são vistos de pontos de vista diferentes. Agora, se eu troco esse óculos por esse óculos aqui, eu já vou ver as coisas um pouco mais azuladas, vou ver as coisas um pouco mais variáveis. Esse é uma das causas principais do que é a pós-verdade. Mas para você poder entender o que é pós-verdade, você tem que encarar a questão milenar do que é a verdade. E qual é a verdade? E aonde é que está a verdade? Esses questionamentos arrepiam qualquer cristão, né? E nós sabemos porque é aquela frase emblemática. Mas é interessante que até na Bíblia os pontos de vista são diferentes. As pessoas, elas se apaixonam e elas acreditam naquilo que é contado com mais veemência. É necessário uma dose de ilusionismo para você poder formar a opinião de alguém. Ou seja, uma pessoa carismática, uma pessoa que articula bem, uma pessoa que consegue colocar uma dose de crença, uma pessoa que consegue colocar um pouco de emoção na sua fala, ela vai ser muito mais convincente do que uma pessoa técnica, um universitário, uma pessoa que estudou, um doutor. Eu digo para você, nunca entre em conflito moral com uma pessoa carismática. Ela vai conseguir convencer as pessoas de que você não presta. Nós temos um caso aí muito interessante de um casal de pastores, e eu analisei de perto esse caso. Os dois são extremamente carismáticos. Eles se divorciaram e estão atacando um ao outro. E é interessante que, entre os milhares de seguidores deles, 50% do público, exatamente 50%, estão do lado do pastor e 50% estão do lado da pastora. Ou seja, o fato mesmo ficou de lado. O que importa é o que as pessoas acham. E isso é muito interessante. Quando você olha na Bíblia, você tem 4 evangelhos falando de Jesus. Eu particularmente, como gosto de estudar, eu tenho muito apreço pelo evangelho de Lucas, porque Lucas ele era mais técnico. Por ser historiador e médico, ele analisava meticulosamente os fatos. Mas quando você vai olhar a esmagadora massa de cristãos, eles vão preferir o evangelho de João, que é o evangelho mais emotivo, bonito, lindo, que traz uma análise mais psicológica e emocional dos fatos, ou o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais empolgante, mais dinâmico, mais direto. O evangelho de Marcos é como se fosse um trailer da história de Jesus. Ele é extremamente empolgante, ele mostra já de forma objetiva, sem que haja uma análise. Então, as pessoas elas estão vivendo esse momento, onde eu deixo o fato, aquilo que é real de lado, e eu começo a colocar opinião. Outro exemplo do que é uma pós-verdade, tá? O político é pego roubando, o sistema judiciário condena ele, alguém vai olhar para ele e vai dizer, ladrão, tá preso. Outra pessoa vai olhar para ele e vai dizer, um preso político, está sendo perseguido. Então você observa que hoje as opiniões elas estão díspares, né? A pessoa olha para o mesmo fato e tem interpretações diferentes. Nós chegamos nesse momento da história, onde o que importa não é mais o fato. O que importa é o que eu acredito. O que importa é aquilo que eu cresci, que eu aprendi, como me ensinaram. A minha opinião, ela está acima daquilo que é o fato. Eu, há muito tempo, sou incentivado por muitos amigos a fazer vídeos sobre política, sobre opinião. Só que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não tenho muita habilidade com os haters, principalmente aqueles que não estudam. Então eu me retenho a expor uma opinião ou falar alguma coisa, porque talvez eu não vou saber lidar com um confronto na internet de alguém que não estudou o que eu estudei e não conseguiu enxergar aquilo que eu enxerguei. Por quê? Porque as pessoas elas vão para colocar opinião e não para analisar o fato em si. Eu tive que passar aí com um coach amigo meu para ele tirar esse gatilho mental da minha mente e falar, Felipe, produz seu conteúdo e não se importa com hater. Então nós estamos vivendo a era da pós-verdade, onde o fato não importa mais. O que importa é aquilo que as pessoas acreditam. Eu estava lendo o livro 48 Leis do Poder e ele ensina muito isso. Como você aglutinar as pessoas através do carisma. Quando você vê uma situação, existem coisas que elas estão convencionadas e não tem como você mudar.
Por quê? Porque aquilo ali mexe com o emocional do popular, e quando mexe no emocional dele, ele não vai querer saber o que é o fato em si, ele vai só ter uma opinião sobre aquilo. Aconteceu um fato interessante, estava passando na avenida, de repente um homem, ele estava agarrado a uma mulher. E quando ele estava agarrado a uma mulher ali, lutando com ela na rua, rolando, os transeuntes vieram e já foram para cima dele para bater. Quando foram para cima para bater, que afastaram ele da mulher, a mulher estava com uma arma, ela estava assaltando junto com o namorado fugiu com a moto, e a vítima, né, a pessoa que estava sendo roubada, conseguiu entrar num confronto com ela. Quando eles afastaram o homem, a mulher foi e deu um tiro na barriga da vítima. E as pessoas, por não analisarem a situação e já interferirem, fazerem alguma coisa, porque, né, afinal de contas, era um homem que estava em cima de uma mulher, era uma violência doméstica, não analisaram o fato, não tiveram a calma, a frieza para analisar, e ali acabaram causando aquela situação. Para resumir o meu vídeo, para você entender o que eu quero dizer, nós estamos vivendo esse tempo, mas eu fico muito feliz porque o cristianismo tem uma resposta. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, ele não estava preocupado em provar que ele era a verdade. A verdade sempre será absoluta, a verdade não é relativa. Ela vai existir independente da minha opinião. A verdade, ela sempre será explícita, não importa aquilo que eu acredito. Jesus não está preocupado em provar que ele é a verdade. Ele só é a verdade. E como verdade, ele existe, como a lei da gravidade. Não tem como você negar. A minha opinião pode ser uma, do meu amigo pode ser outra, mas Jesus, ele é a verdade central. E a verdade sempre vai existir. Mas isso é o meu ponto de vista, é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber o que você acha desse assunto, então deixe o seu comentário nesse vídeo. Muito obrigado por ter me assistido. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você já enfrentou alguma pós-verdade? Alguém que falou alguma coisa? Muito obrigado.